Primeiro, dar bom dia aqui para o Augusto de Arruda Botelho. Obrigado por estar com a gente, viu, doutor? Obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui. Um prazer. Obrigado pelo convite mais uma vez. Augusto que parou de fumar, eu acompanho ele nas redes. Nossa, né? Me lembra disso que eu fico com vontade, já vou até tomar um gole d'água. Peraí. Eu tomo um copo d'água aí, Augusto. Pronto, você sabe que eu voltei, né? Eu fiquei parado aí uns 20 e poucos anos. Nessa pandemia, comecei a fumar cigarrinho de palha e todo dia eu fumo 2, 3, 4 cigarrinhos de palha. Eu voltei no cigarro eletrônico, né? Eu parei de fumar Marlboro vermelho, que era o meu cigarro de natureza, já há 4 anos, e aí de 2 anos para cá eu comecei com cigarro eletrônico e era uma coisa relativamente controlável, mas no meio da pandemia eu perdi completamente o controle e aí achei que era hora de parar. Parei, vai fazer, inclusive, acho que daqui a pouco vai fazer um mês. Eu preciso ver no Twitter, porque o Twitter às vezes me serve como calendário, porque eu sou meio ruim de data. Mas acho que vai fazer. Bom dia a todos e todas. Senhora. Se bobear, tá fazendo um mês já esses dias. Platinada. Muito bem. Acho que a gente pode começar com o Augusto. Acho que a gente pode começar com o Augusto. Hoje a gente deu 2 notas aqui, Augusto, que é um assunto que eu tenho visto que você tem comentado bastante nas redes sociais, que é o assassinato brutal do congolês, né, do Moise. E o que me impressionou bastante foi a frieza desses 2 rapazes que estão envolvidos na morte aí. Um deles, Brandon Alexander Luz da Silva, que inclusive é um lutador de jiu-jitsu que trabalhava numa barraca do lado que pertence a um policial militar. Ele falou que está com a consciência tranquila, inclusive esse Brandon é aquele que dá aquela chave no pescoço dele enquanto o outro bate. E o que bate ali falou também que bateu para extravasar a raiva. Esses tempos atrás, a gente entrevistou aqui a Adriana Dias, a gente estava falando muito dessa cultura de ódio, né? E essa questão de raiva, né? Bater para extravasar a raiva, isso é uma coisa abominável, né? Você que já deve ter visto N casos no direito penal aí, você já viu algo tão brutal como essas cenas que a gente viu com o congolês? Infelizmente já. Eu gostaria de dizer que não, mas infelizmente já. Eu não sei se vocês vão se recordar, eu atuei num caso, inclusive como assistente de acusação de um vendedor ambulante, Ruas, era o sobrenome dele, que ele foi também espancado aqui em São Paulo e já atuei em outros casos de violência extremada em que pessoas são agredidas e agredidas até a morte. E é comum, nos depoimentos posteriores dos autores desse crime, a gente observar este relato, né? Eu agredi. Primeiro, vem muitas vezes a tentativa de explicação, né, para isso. Às vezes essa explicação ela passa um pouco por uma tentativa de justificar uma legítima defesa. Muitas vezes essa legítima defesa não tem qualquer fundamento legal, qualquer fundamento baseado na realidade dos fatos, da dinâmica dos fatos. Depois, também numa pretensa inexistência de um ânimo, que a gente chama no direito penal, de matar. Na verdade, não era. E poucas vezes, mas eu não vou dizer que é raro, mas poucas vezes a gente vê esse tipo de justificativa para extravasar a violência. De certa forma, é um reflexo da sociedade doentia que nós atravessamos. Não é uma realidade nova, mas é um reflexo da sociedade doentia, violenta, extremamente violenta, que nós, a cada dia mais, observamos no Brasil. O Rio de Janeiro é um exemplo, infelizmente, triste dessa realidade violenta, que, a bem da verdade, se não houvesse... Vamos pegar o seguinte, esse crime aconteceu no dia 24 de janeiro. Se não houvesse a pressão popular que aconteceu nas redes sociais, na mídia independente, que depois acabou sendo abraçado, obviamente, pela grande mídia, esse caso teria entrado para os números tristes das estatísticas de mortes violentas do Rio de Janeiro.
jamais ficaríamos sabendo. Isso teria sido simplesmente mais um número, mais uma morte triste, violenta no Rio de Janeiro. Augusto, bom dia. Eu estou preocupada com uma questão. Eu vi que nas matérias que têm saído sobre o caso, a gente vê que existe uma estratégia da defesa dos assassinos de enquadrar o Moise como se ele fosse um bêbado, criador de confusão. As mais recentes matérias têm dito assim: o comportamento dele mudou nos últimos tempos e ele passou a ser cada dia mais agressivo. Olha só como estamos no Brasil, né? Uma pessoa é barbaramente assassinada e estão tentando, como sempre, a gente tinha falado disso, né, Rovai, ontem, que vão mudar, vão tentar transformar esse rapaz num criminoso para justificar o crime bárbaro do qual ele foi vítima. Eu até ponderei ontem no Twitter que eu, pelo menos, conheço muitos imigrantes africanos, em geral, não bebem álcool. Não bebem álcool por questões religiosas. Muitos vêm de países muçulmanos, né? Então, como que eu vi que a defesa também do Moise, né, os advogados que representam ele, já está preocupada com esse fato, né? Mas eles estão na mídia, avançando na mídia com essa história de que o rapaz era bêbado, que ele estava agressivo. O que a gente pode fazer para impedir isso? Qual que é o antídoto para isso? Não há antídoto para isso pelo seguinte: vamos imaginar o seguinte, esse é um caso que será julgado pelo tribunal do júri, é um homicídio doloso, homicídios dolosos e crimes dolosos contra a vida são julgados pelo tribunal do júri, não é um juiz togado, não é um juiz que vai definir se os acusados são culpados ou não, são 7 pessoas do povo. A partir do momento que esse caso vai ser levado para o júri, por parte da defesa e por parte da acusação também, isso é natural em todos os casos do tribunal do júri, principalmente em casos que causam uma comoção como essa, uma natural tentativa de construção de uma narrativa, já neste primeiro momento, que vai interessar para a defesa e para a acusação quando esse caso for levado a júri. Então, tudo que a gente está vendo agora nada mais é do que uma estratégia de defesa e de acusação, pensando na construção que vai ser utilizada lá quando o júri acontecer. E esse júri vai acontecer a depender de como esse processo transcorrer, com a rapidez ou não, a depender da justiça, da lentidão ou da rapidez da justiça, vai acontecer, vamos ali, colocar ali um prazo daqui a pelo menos um ano, vamos colocar assim. Então, toda essa construção de narrativa, de imagem, ela está visando o júri que vai acontecer. Então, por exemplo, você tentar, de alguma forma, diminuir a imagem, procurar trazer uma imagem diferente, A ou B, da vítima, é uma construção pensando no júri lá na frente. Isso, eu vou te dizer, é normal acontecer em casos como esse? É parte de uma estratégia de defesa. Que, a bem da verdade, do ponto de vista técnico, legal, não muda absolutamente nada. Dizer que a vítima estava embriagada ou não estava embriagada, era uma pessoa A, B ou C, tinha antecedentes criminais, era violenta ou não era violenta, não muda em nada o fato de ser um crime gravíssimo, um crime bárbaro, uma agressão covarde, um homicídio doloso. Isso não muda em absolutamente nada, é simplesmente uma tentativa de se construir uma narrativa para lá na frente tentar, através dos jurados, alguma decisão, evidentemente, muito difícil, mas com qualquer benefício para esses acusados. Queria destacar aqui que nós estamos com o João Pedro nos assistindo, nosso desenhista autista, que diz: meu amigo Augusto de Arruda, obrigado de coração por você ter compartilhado o desenho que eu fiz em homenagem a você nas suas redes sociais. E obrigado você, João, pelo desenho tão lindo. Gostei muito. Compartilhei em tudo quanto é lugar e só elogios. Inclusive, Ana Cláudia, minha companheira, falou que você desenhou meus olhos como ninguém, porque eu tenho um olho um pouco menor do que o outro, principalmente quando eu estou cansado. Então, nossa, é batata, meu olho cai. E você desenhou meu olho perfeito, segundo ela. Ele fez um desenho lindo aí também, meu e do Luca. Quero de novo agradecer ao João Pedro. E aí eu queria virar eu fiz uma proposta nas redes, Augusto, não sei se você viu, que era de que essa barraca deveria ser demolida, esse quiosque, e se transformar num espaço
de homenagem à cultura africana, ao povo congolês, e ter um monumento ali ao Moise. E assim, porque isso serviria de exemplo. O pessoal da Barra não gosta de africano, então vai ter lá uma praça. Nossa, que horror. Vai ter uma praça cravada ali para mostrar que aquilo foi um espaço, um território, né? Porque o pessoal, não estou falando todo mundo, mas a Barra é onde começou essa história de ter estátua da Liberdade lá, tinha um shopping, aí depois o velho da Van espalhou isso pelo Brasil inteiro, mas há 20 anos foi uma coisa que me assustou. Eu fui na Barra e tinha lá um shopping com uma estátua da Liberdade. Então, eu queria saber se isso daí você acha que é possível, que seria factível do ponto de vista jurídico e público. Mais do que possível, eu acho uma ideia excelente. Eu acho que tinha que fazer isso para ontem. Acho que devia ter uma pressão popular para fazer isso para ontem. É absolutamente necessário que essa página da história tão triste não seja virada. É preciso que a gente se relembre sempre dela. Isso é um crime bárbaro, é uma história tristíssima. Eu contei isso no UOL, conto aqui para vocês. Por uma questão familiar, eu tenho uma relação com o Congo. O pai da Ana Cláudia o tio da Ana Cláudia, minha companheira, ele é padre missionário no Congo há 30 anos, tem um trabalho social incrível lá. Enfim, eu trouxe ele do Congo para me casar, que ele é padre, foi ele que nos casou. Hoje em dia ele é padre no Rio de Janeiro, de uma paróquia no Rio de Janeiro, e eu sei as dificuldades que ele enfrentou nesses 30 anos ali, a dificuldade que os refugiados aqui no Brasil sofrem. Então, assim, é uma história tristíssima e que a gente não pode já quase correr o risco de entrar para as estatísticas de mortes violentas no Rio de Janeiro e não pode simplesmente ser uma página virada, apesar, obviamente, da mobilização que houve, não pode ser uma história esquecida. Então, assim, eu sou um apoiador total do ponto de vista jurídico, é facílimo você fazer isso, basta uma canetada de um prefeito para conseguir isso, e com certeza deveria ser feito. E aí eu queria, mudando um pouco de assunto, te perguntar sobre outra questão, que é essa história do Moro, né, que tem insistido muito em falar que o Lula é culpado. Ele não foi absolvido. E a gente tem uma comunidade aqui que vai dialogar, sai daqui e vai dialogar com pessoas sobre isso. Chega lá no jantar de domingo, o cara, o Lula é inocente, foi condenado em todas as instâncias. Como dialogar com esse tipo de argumento que é capcioso, Augusto? Você tem que mandar o Moro ler a Constituição, que eu acho que é um livrinho, é curto. Fala para o Moro assim, Moro, a Constituição é um livrinho curto, assim, deixa na tua cabeceira, antes de dormir, você lê 5 páginas antes de dormir. Aí você vai ver que em algum momento desse livrinho, que ele nunca deve ter lido, tem um artigo que fala, né, que só é considerado culpado após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. O Lula não tem uma sentença penal condenatória transitada em julgada. Acabou. Então, assim, não tem como falar em Lula é culpado. E o contrário de culpado é inocente. Não importa se ele foi condenado em primeira e em segunda instância, se a última instância do Poder Judiciário anulou essas decisões. E é assim que funciona o sistema judicial. Então, assim, vamos inverter. Se uma pessoa foi absolvida em primeira instância, absolvida em segunda instância, absolvida no STJ e depois foi lá ao Supremo e condenou essa pessoa não é condenada porque ela foi absolvida nas outras instâncias? É só inverter o raciocínio. É tão idiota, assim... então a pessoa não é condenada porque só o Supremo condenou? Mas é só inverter o raciocínio. O Lula não tem sequer acusação hoje em dia. É muito mais... Não é questão, o Lula não é inocente. Não, é mais do que isso. O Lula não tem acusação. Não tem uma denúncia criminal hoje em dia em tramitação contra ele. É mais do que não ser culpado. Ele não é acusado de crime nenhum. Então, assim, é uma discussão tão nonsense do ponto de vista jurídico que só o Moro, na verdade, com seu raciocínio jurídico limítrofe, que sempre teve, né? Eu atuei em processos em que o Moro era juiz desde 2003. Então, assim, a incompetência... Aí eu não estou falando de incompetência processual, né? A questão da incompetência territorial dele. A incompetência intelectual jurídica dele sempre aflorou
nos despachos. Isso era sempre, mesmo antes do Moro ser o Moro que a gente conhece hoje, no mundo acadêmico e jurídico, ele sempre foi um juiz medíocre, Assim, ele é incapaz. É que hoje, na verdade, ele é uma figura, obviamente que não é mais uma figura do mundo jurídico, ele é um ente político. Ele sabe, até dentro da ignorância jurídica dele, ele sabe que o que ele está falando é uma imensa besteira. Agora, é compreensível que pessoas venham a repetir esse discurso que tecnicamente não tem pé nem cabeça, exclusivamente porque é uma narrativa, apesar de falaciosa, que tem um componente eleitoral, de tentativa de construir uma narrativa. E como o Lula ficou preso, ela acaba parecendo verdadeira, né? Ela acaba parecendo verdadeira. Agora você está cheio de pessoas inocentes. Eu, por exemplo, sou conselheiro e trabalho num projeto que me honra muito, que é o Projeto Inocência aqui no Brasil, que é uma filial do Innocence Project americano, que retira pessoas do corredor da morte há 30 anos. Quantos inocentes com processos transitados em julgado, porque o Projeto Inocência aqui do Brasil, por exemplo, trabalha aí sim com culpados. Né? Um dos critérios para a gente pegar os processos do Projeto Inocência aqui no Brasil é justamente que o teu caso tem que estar transitado em julgado. Ou seja, esse cara é o que a Constituição considera o culpado. Quantas pessoas dessas nós aqui do projeto aqui no Brasil já não soltamos? Porque até pessoas com processos e condenações transitadas em julgadas, com revisões criminais, nós não conseguimos colocar em liberdade por erros judiciários. Pessoas presas, hein? Quantas pessoas nós já não colocamos em liberdade e estavam ali cumprindo 4, 5, 6 anos de cadeia inocentes? Então, se até esses são inocentes... Aqui, só vou ler uns superchats aqui, pessoal, a gente continuar. A Isa Castro falando daqui do caso do Moise, né? Se ele estava bêbado, a covardia torna-se maior. E também o Macedo aqui, obrigado pelo superchat, Macedo. O Marreco é tão limitado intelectualmente que não sabe citar uma biografia que leu. Eu até queria pegar gancho nisso, Augusto, porque a gente vê, assim, por exemplo, as críticas que o Moro faz a advogados, né, principalmente ao prerrogativas que foram feitas, a tentativa que ele faz aí de uma revisão, uma reforma do judiciário, mas o que espanta ainda é sempre a falta de capacidade cognitiva, né, que ele demonstra. Como é que você vê, por exemplo, ele falar em relação aos advogados, né, que defendem bandidos? Porque é uma área que, teoricamente, ele deveria dominar. Agora, se ele não domina nessa área, como é que ele vai ser um presidente aqui, né? Agradecendo também a Rosemary Sartori aqui. Moro acabou com a vida de um agricultor familiar aqui em Irati. Agora ele trabalha para uma floricultura. E também tem aqui o Celso Rico, doutor Augusto, a declaração do ministro Barroso de que juridicamente não houve golpe na Dilma é cinismo, sofisma ou tem base jurídica? Tem duas questões. Bom, vamos lá, com relação ao Moro. O Moro agora é candidato, né? Então ele fala o que a base de apoio dele quer ouvir. Então, o Moro, apesar dele sempre desrespeitar a defesa, enquanto juiz, a defesa para Moro era um obstáculo para a condenação. Né? Tanto que o Moro, no decorrer dos processos, ele não costumava arrumar problema com os advogados, justamente porque ele negava tudo sem criar muito problema, porque a condenação estava pronta. A defesa sempre foi um obstáculo para a condenação. Mas ele não costumava desrespeitar tanto a advocacia, justamente porque a gente era só um incômodo na vida dele. Agora que ele é um candidato, ele mudou um pouco justamente porque, na visão daqueles que apoiam a figura desse juiz que combate crime, esse juiz messiânico, os advogados criminalistas são o oposto dessa figura. Então faz sentido para ele colocar os advogados criminalistas nesse lugar que o advogado, na verdade, não habita. Né? O advogado não é um aliado da impunidade, o advogado não está do lado do crime, o advogado está do lado do direito, o advogado é a voz do direito de alguém. Então eu entendo, apesar, obviamente, de ser um crítico e, na verdade, até de me entristecer com essa postura eleitoral, na verdade, pouco importa eu me entristecer ou não com Sérgio Moro, mas eu compreendo a construção eleitoral dessas críticas a ele. O que eu não consigo compreender, e aí eu acho uma vergonha para um ex-juiz federal, e fico imaginando os colegas dele que foram juízes vendo uma postura dele, é quando ele pega, por exemplo, e fala em relação à decisão do Supremo, que considerou ele suspeito,
e ele fala que isso é uma mera formalidade. Como assim que a suspeição de um juiz é um detalhe, né? É uma besteirinha, como se fosse uma vírgula. Vamos pensar o seguinte: qual é a imagem que a gente mais conhece da justiça? A imagem que o homem médio, que o cidadão médio conhece da justiça. É aquela balança da justiça, né? Vamos imaginar, como é que é a balança da justiça? Ela está com as mãos assim e com os olhos vendados. O que significa os olhos vendados da justiça? Significa justamente a imparcialidade. Ou seja, quando o Supremo fala que o Moro foi suspeito porque ele foi um juiz parcial, o Supremo está dizendo justamente que aquela venda, que é a expressão mais popular da justiça, ela estava caída. Então, assim, é tão grave você considerar um juiz suspeito porque ele ficou parcial. E aí você vê um cara que foi juiz federal por tantos anos chamar isso de detalhe, assim, é de uma gravidade para o sistema de justiça, é de uma gravidade. Uma pessoa que se diz no direito de concorrer ao cargo de presidente da República, se diz no direito de propor uma reforma do Poder Judiciário. Como uma pessoa se coloca na posição de propor a reforma de um Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, ele vai dizer que a parcialidade ou a imparcialidade de um juiz é um detalhe? Não, isso é a essência da justiça. A essência da justiça ela é justamente entregar a justiça de forma equilibrada e imparcial, que é justamente o que ele não fez. Então, assim, é completamente surreal você perceber a figura que o Sérgio Moro virou. Respondendo à pergunta do Superchat com relação ao Barroso, o Barroso está um pouco atrasado, né? Ele poderia ter falado isso assim algum tempo atrás. Porque perdeu o time. Ele perdeu o time. Assim, boa a fala do Barroso. Vamos concordar com o Barroso que foi golpe, realmente. Todo mundo sabe que foi golpe. Nossa. Não foi pedalada coisa nenhuma, mas Barroso, hoje é dia, vamos lá, 3 de fevereiro de 2022. Você poderia ter falado isso há uns aninhos atrás, só está um pouco atrasado, mas obrigado pelo lembrete. Augusto, tem alguns superchats aqui, Sinara, antes de a gente passar para você. Como já acumularam uns 3 ou 4? Plínio, você está sem voz. Mas eu li aqui. Se o aqui, Estado indeniza... É interessante essa pergunta, né, do Leonardo Branco aqui. Alguns nesses casos onde a pessoa é retirada da prisão após ser comprovado sua inocência, o Estado indeniza esse cidadão. Agradecer aqui também MXPXM pelo superchat em euro aqui. Ainda há alguma chance de que Moro e a família vai à prisão? Agradecer a Márcia. Acho que agora não tem mais perguntas, é só superchat mesmo aqui, ó. Ele poderia começar com a biografia do Lula, né? O Moro poderia começar com a biografia do Lula. Recomendo fortemente Lula 13 em 2022. Essa é a Márcia Borges, o Luiz e Dom Pepe aqui. Haja processo nessa cachorrada após 1 de janeiro de 23. Eles vão viver para isso. Vão conhecer o inferno na Terra. Chega 2 de 10 de 22. E tem aqui, Moro fala da pobreza com a mesma intimidade com que um sueco toca berimbau. O Aderson Gonçalves. Obrigado, Aderson. Vai lá, doutor. Sim, o Estado indeniza, é uma miséria comparado ao sofrimento que é um inocente ficar preso 1 minuto na cadeia, e essa indenização demora muito tempo para chegar no bolso dessa pessoa. Então, sim, não conte com uma indenização. Segunda pergunta, se o Moro vai para a cadeia? Não vai. Bem objetivamente, não. Pode esquecer essa possibilidade de Moro para a cadeia. Não existe esse... Infelizmente, né? Sinara Menezes, nossa socialista prateada. Deixa eu falar uma coisa. É engraçado, Augusto. Eu estava há um tempão querendo escrever um texto para o site, né? Fosse qual fosse o salário que o Moro ganhava naquela empresa lá, fora acho que naquele cálculo que ele mostrou não ficam a comissão, né, que disse que ele tinha direito, mas enfim, chegamos os dois, eu e você, à mesma conclusão, que não importa o salário, o fato é que a Lava Jato enriqueceu o Moro. Claro. Dentro da ética do direito, como que fica isso? É normal o negócio desses? Não tem nada de normal.
Tem nada de normal. Tem, assim, conflito de interesses no mínimo, antiético no mínimo, fora os outros problemas que podem ter e que podem aparecer. Inclusive, questões tributárias estão sendo discutidas agora, se Moro declarou nos Estados Unidos, se ele trouxe o dinheiro para cá, como é que foi. Aí detalhes que ainda vão ser melhor investigados, certamente, pelo TCU, se continuar essa investigação, pela Receita, que vai investigar. Isso são cenas do próximo capítulo. Mas do ponto de vista de conflito de interesses, do ponto de vista até ético, se você for olhar o código de ética da OAB, você tem uma série de vedações, porque vamos lá. Moro poderia ter ido trabalhar para uma empresa que trabalhe com compliance, que trabalhe com prevenção de riscos, governança de empresas. É óbvio que poderia, é até natural que ele fosse trabalhar com isso. Não que os anos de experiência dele como juiz automaticamente o credenciassem para fazer isso. Isso é uma coisa que eu ouvi, uma pessoa falando, o salário dele era um salário bem alto para a falta de experiência dele neste ramo específico. Aí eu vi um comentarista, obviamente, de um site aí que vocês conhecem, dizendo, não, mas ele com tantos anos de juiz federal, é óbvio que ele teria que receber um salário maior para trabalhar com compliance. Bom, ou você não sabe o que uma pessoa que trabalha com compliance faz, ou você não sabe o que um juiz criminal faz. Assim, são coisas completamente diferentes, mas tudo bem. Mas ele pode, obviamente. É óbvio que tem alguma confluência. Tem a quarentena, né, Augusto? Muitos advogados chamaram a atenção para a quarentena que ele não cumpriu. Claro, tem essa questão também. Mas vamos lá. Então ele recebeu um salário, sim, acima da média, mas não vamos nem discutir se o salário é justo, se o salário não é justo ou tal. Mas ele poderia ter trabalhado numa empresa dessas, ele poderia, enfim, ter recebido um salário acima da média pela fama dele, até porque, vamos pensar numa coisa, o Moro era assim, vamos falar um termo que o pessoal do mercado gosta. O Moro era um asset. Por quê? Comercialmente, ele é um cara interessante para essas empresas, porque ele vende. Né? Ele vende. Então vai chegar o cara, olha, eu tenho o Sérgio Moro aqui no meu portfólio de consultores. É óbvio que uma empresa dessa é interessante, essa empresa vai conseguir maiores clientes. Então é natural que Moro pudesse receber um salário maior. Não estou discutindo isso. Agora, gente, tem 20 empresas dessas, tem 20 Álvares e Marçal no mundo. Ele vai ter que trabalhar justamente na empresa que estava trabalhando na recuperação judicial das empresas da Lava Jato. É esse o questionamento. Esquece o salário do Moro, ele pode receber o salário que quiser, ele tem direito de trabalhar na iniciativa privada, ele pode trabalhar com compliance. Moro, vai trabalhar onde você quiser, menos na empresa que faz a Lava Jato. Da Lava Jato. É esse o ponto, gente. Acabou. É esse o ponto. Não há o que discutir, né? A própria projeção que a Lava Jato deu a ele levou a esse salário magnífico. Exato, mas não nessa empresa, Sinara. Vai trabalhar em qualquer outra empresa. Tem 30 empresas no mundo que fazem essa mesma coisa. Vai trabalhar em qualquer outra, não nessa. Esse é o ponto. Obrigado aqui ao Carlos Eduardo Aguilera. A indenização pela prisão indevida demora e ainda é paga via precatório. Ele está colocando interrogação, mas acho que é mais uma afirmação mesmo, né, doutor? Mais alguma coisa ou vai? Não, eu ia dizer exatamente isso, sobre essa questão do Moro. Porque as pessoas falam, não, mas é uma questão moral. Ele não fazer... É só uma questão moral? É só uma questão moral, Augusto? Não tem um impedimento nenhum jurídico, nada? Claro que tem. Nossa, claro que tem. Não é só uma questão moral, não é uma questão de conflito de interesses. Conflito de interesses não é apenas moral. Você tem questões contratuais que vão além da moralidade, simplesmente, né? Você tem, assim... se você tem informações privilegiadas que ele recebeu enquanto juiz, que você não sabe o quanto elas foram compartilhadas, né? Você não estava ali trabalhando, você não estava dentro das reuniões que ele participou, você não estava nos acordos que ele fez. É óbvio que pode haver uma série de outras informações que eventualmente nós nunca saberemos e que podem sim ter sido ultrapassadas além do campo simplesmente da moralidade, que deveriam, obviamente, que jamais poderiam ter sido colocadas em dúvida, porque ele não poderia ter aceitado no primeiro momento. O problema é a empresa, gente. O problema não é o cargo, o problema é a empresa. Muito bem. Mais alguma coisa, Sinara?
Tem superchat aí. Tá né? ótimo. Eu só ia comentar a bela tapeçaria. Enquanto vocês estavam conversando aí, eu fiquei curiosíssima sobre o autor dessa tapeçaria, que se chama Valdivino Alves da Conceição. Por isso tem aquela. E são lindas as tapeçarias dele, apaixonei. Eu sou colecionador de tapeçaria. Do Valdivino eu tenho várias. E de onde ele é, que eu não encontrei nenhuma informação dele? Ele é do Nordeste, ele é exatamente de. Eu vou te falar agora. Espera que eu tenho o site. Olha só. Tá vendo? Eu achei muita venda em leilão do Valdivino. Tem. Mas eu não achei a Wikipedia sobre ele. Olha Não só. tem. Como é Não que vai você soube ter. que o Valdivino é o que fez aí, Sinara? Porque eu pesquisei VAC, que é a iniciais da tapeçaria, e consegui achar. Eu sou boa em Google. Tenho medo de você. Eu sou boa em Google, sou muito boa em Google. Bem melhor que a investigação da Lava Jato, hein? O partido que cabe numa Kombi que se meteu com ela tá frito. Imagina, a mulher vai lá e... Vou aproveitar aqui, ó, o Wagner dos Anjos, vai falando que ontem teve membro sim, talvez você não tenha visto, mas teve um membro sim no fim da live. Dá uma olhadinha lá. Então, pessoal. Depois você manda para mim, Augusto, lá no Twitter, não tem problema. Obrigado, doutor Augusto de Arruda Botelho, pela participação. Sempre bom ter você. Obrigado a vocês pelo convite. Estou sempre à disposição, gente. Valeu, Augusto. Um abraço, meu irmão. Tchau.